É impressionante como a busca do livramento de Deus, ela jamais volta vazia. Jamais. O Salmo 34, versos 7 e 8 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A palavra diz que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Aqui não dá uma regra, não é? Olha, aquele que faz isso de manhã, à tarde, à noite. Não. Fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que tem temor no coração, temor ao Senhor. E o anjo do Senhor, ele não fica passeando, vai e volta, daquele que teme ao Senhor. Ele fica ali, acampado quer dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tipo assim. E a palavra diz que ele fica ali, e o Senhor livra aquele que teme a Ele. Os anjos de Deus obedecem às ordens de Deus. Não adianta você pedir para anjo fazer alguma coisa para você. Não adianta. Porque a Bíblia diz em Hebreus que Deus dá ordem aos anjos, ao seu respeito e a meu respeito. Mas Ele dá ordem. Então, a palavra diz que o anjo fica ali, para trabalhar, para fazer, para guerrear. Os anjos de Deus, eles são adoradores, mas são guerreiros. Ele está ali. Tem anjo de Deus em seu redor, por onde você andar. Por onde você andar. E ali, então, a palavra diz, no verso 8, prove e veja que o Senhor é bom. Bem-sucedido o homem que nele se refugia. Quando a gente grita pelo livramento de Deus, seja qual for a circunstância, Deus me livre. Ai, Deus me livre disso. O que será que acontece? O anjo de Deus que está ali, acampado ao redor, recebe ordens de Deus, através da oração que nós elevamos a Deus. O livro de Jó diz, chama até de anjo intercessor, interessante, né? Ele leva o nosso pedido e Deus envia anjos, fortalece o exército para trazer o livramento. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Tem muito mais coisas além daquilo que vemos. O mundo espiritual, ele é real. Ainda não apareceu tudo o que precisa aparecer em relação a tudo que oramos, mas vai aparecer. Vai aparecer. Porque todas as vezes que tem um clamor, um grito de livramento em direção a Deus, o exército de Deus se movimenta em favor das nossas orações. Quem pode dizer glória a Deus? Bispo, mas eu acho que tem coisas que eu peço para Deus e às vezes não acontece, eu fico pedindo, Deus me livra disso, Deus me livra disso. E parece, bispo, que Deus não me livrou. Deus produz livramentos, irmãos, que às vezes no momento nós achamos que não são livramentos. E ficamos até chateados. Mas a gente não deixa de vir para a casa do Senhor. Pergunta para o meu irmão do lado, irmão, quando você fica chateado, você deixa de vir na igreja? Não, pode perguntar, ele não mente, ele é cristão, fala. Você deixa de vir na igreja que você fica chateado? Você fala assim, fala, não faz isso não, irmão. Graças a Deus que hoje você está aqui. Aleluia. Porque os anjos ficam assim, ó, querendo trabalhar, esperando o seu clamor na casa de Deus, para ajuntar e trabalhar mais ainda em seu favor. Então, um exemplo disso foi Moisés. Gente, que loucura, Moisés. Foi uma loucura. Uma loucura.
a mãe de Moisés, Joquebede, serva de Deus, estava com Moisés, era um bebê, chorava já, porque a Bíblia diz assim, ela não conseguiu mais escondê-lo, tinha um decreto de morte ali. E a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 3 e 4, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e peixe, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Joquebede, a Bíblia diz que Moisés já estava chorando, que os vizinhos estavam ouvindo. Ela falou, meu Deus, e agora? Escondi até agora. Não vou conseguir esconder mais. Meu Deus, eu pedi esse livramento. Eu pedi esse livramento, meu Deus. E ela continuou pedindo. Porque o que ela fez, só se Deus dirigir, nenhuma mãe faria. Só segundo uma direção de Deus. E a Bíblia diz então que ela pôs Moisés ali. Eu imagino os gritos e choros dela. Não podia nem gritar alto, né, chorar alto, porque tinha guarda procurando bebê para matar por perto. Teve que chorar só para Deus. Quantas vezes nós não podemos chorar alto, né? Mas não deixamos de chorar para Deus. E Deus não deixou de acolher nenhuma das nossas lágrimas. E foi. E a Bíblia diz que aquele bebê chegou nas mãos da filha de Faraó, e ela abriu ali, o bebê chorava, gritava. Talvez alguns falam, que loucura. Moisés foi criado lá, sua mãe o criou, mas ele lá também. Quem sabe Moisés tantas vezes disse, mãe, e se eu tivesse morrido? Mãe, o que você fez, mãe? Mas não foi isso que a Bíblia mostrou. Eu creio que Moisés, pela vida de Moisés, entendeu que quando a gente grita, Deus me livre dessa, mesmo sem entender, mas entendendo depois, Deus dá o livramento. E quantas coisas entendemos depois que Deus deu o livramento? Quantas coisas? Talvez você queria tanto aquele relacionamento. Bispa, ora, irmãos, não tem problema vocês pedirem para orar, senão vocês podem pedir à vontade. Eu só vou responder aquilo que eu creio também, com a mesma liberdade. Bispa, ora para essa pessoa ser de Deus para mim. Ora, eu sinto que é mais hora para ser de Deus. Eu falo, olha, eu vou orar para Deus te dirigir. Bispa, está vendo, eu orei, e essa pessoa foi e não namorou comigo não, foi namorar com outra. E passa um período. Fala, bispa, graças a Deus. Não que a pessoa seja ruim, tá, gente? Mas foi um livramento. Deus não era aquilo que ele tinha, era algo que para mim foi bem melhor. Querido, querida, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. E quando você grita pelo socorro, pelo livramento de Deus, mesmo que você não entenda agora, um dia você vai entender, Deus vai te dar o grande livramento. E aquele servo Moisés, varão poderoso, a palavra diz assim, ele cresceu e ia lá, transitava no meio do povo dele, foi usado para libertar, levou a mãe e a família todinha na bênção de Deus. Hoje alguns podem não entender algumas ações, hoje alguns podem não entender, você que é mãe, você que é pai, podem não entender, quando você fala, vamos meu filho, vou te levar para a igreja, mãe hoje, não, você vai para a igreja, olha, hoje é assim, assim, talvez hoje eles estejam dessa forma com você, um dia vão entender que você foi instrumento de Deus na vida deles, para o grande livramento. Por quê? A Bíblia diz, prova e veja que o Senhor é bom. Vai aparecer. Então, Deus me livra, meu querido e minha querida. Pode pedir à vontade, porque sempre há livramento de Deus. Ah, mas você não sabe, bispo. Eu fui no momento, eu dei um fora, eu entrei em uma que eu não poderia ter entrado. Eu crente. Será que Deus vai me livrar? Eu acho que Deus não vai me livrar não, bispo. Eu acho que eu dei bobeira. Deus não vai me livrar.
Fala comigo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. E o livra. Fala, o anjo de Deus obedece às ordens de Deus. E a palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ah, mas você não sabe o que aconteceu. E a palavra diz, Salmo 50, verso 15, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Eu acho que agora não tem como ter livramento. Eu acho que agora não tem. Eu posso gritar, não tem, bispo. Olha, eu sabia, pois eu quero te contar algo que a palavra diz. Josafá era um rei, filho do rei Asa, rei de Judá. E a Bíblia diz que ele, como seu pai, serviu a Deus. E a Bíblia diz que ele, Josafá, um homem temente, servo de Deus. Eu vou contar a história, estou vendo o horário, depois você lê, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, verso 29 em diante. E ele então estava numa circunstância que ele se aproximou do rei de Israel, que não servia a Deus. Que conhecia Deus, mas infelizmente era um crente que foi se afastando de Deus. Sabia tudo que Josafá sabia das leis de Israel, do povo de Israel, de Deus, dos milagres, dos feitos, mas foi se afastando. Ficou E eles eram aparentados. E Josafá foi visitar esse rei. E nesse relacionamento, esse rei estava numa guerra. Numa guerra. Precisava se defender. E Josafá estava lá. E a Bíblia diz que Josafá falava, não, chama servo do Senhor aqui, Acabe. Não chama. Queridos, esse rei Acabe chamou Josafá para ir para o meio da guerra. O relacionamento começou a ficar muito amigável. Ele deixou-se convencer. E ele foi para o meio da guerra com Acabe. E ele nem percebeu, olha o que o rei de Israel falou para ele. Josafá, vista-se como rei, porque o inimigo queria matar o rei de Acabe. Vista-se como rei, e eu vou como povo, como os outros guerreiros. E ele vestiu, irmãos. Pergunta para o irmão do lado, já deu muita bobeira na vida, irmão? Escuta essa aí para você ver. Chegou ao ponto dele ouvir tanto o amigo. O amigo falou, veste a tua capa, porque todo mundo vai querer matar o rei, você vai estar de rei. Só faltou falar isso. E assim foi. E ele foi nessa amizade maravilhosa. E quando chegou na batalha, renhida, havia uma ordem do outro lado. Só matem o rei. Quem estava vestido de rei? Josafá. O temente a Deus. O amigo bonzinho. Foi para a guerra que não era dele. Foi convencido, irmão. Cuidado com as conversas que te convencem. Foi convencido. Chegou na hora, os guerreiros olharam e procuraram a roupa de guerreiro ou de rei? Roupa de guerreiro ou de rei? Roupa de guerreiro ou de rei? Correram e disseram ao rei, vamos matá-lo agora. A Bíblia diz que Josafá deu um grito. Agora você fala, bispo, ele deve ter falado, eu sou Josafá, eu não sou Acabe. Ah, gente, acha mesmo? E os guerreiros não iam parar, não iam matá-lo? O que você acha que Josafá gritou? Eu acho, Deus me livre dessa. Porque Acabe jamais gritaria. Acabe não serviu a Deus. Aquele homem estava numa angústia grande, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Seja qual for o momento da sua vida, tem validade a palavra de Deus. Não permita que o inimigo te prenda
nesse envolvimento que você tem entrado. Ele está querendo dizer para você que não tem. Você deveria ter sabido de tudo. Você não deveria ter entrado nisso. Você não deveria. Pois então, escute, meu querido, minha querida. Você que está na transmissão conosco também. A palavra diz que Ele acampa ao redor. E a palavra diz que se você invocar na hora da angústia, Ele vai te livrar e você vai glorificá-lo. Você vai glorificá-lo. Naquela hora, os homens, guerreiros, Deus colocou anjos ao redor, e eles não acertaram nenhuma flecha em Josafá. E a palavra diz que uma flecha que saiu de lá, Deus sabe, né, você sabe de onde, acertou Acabe e ele faleceu na batalha. Flecha perdida. Mas eu quero dizer para você, querido, querida, se você entrou por uma bobeira, numa circunstância, e hoje está numa angústia grande, e o inimigo está, desculpa, mas conversando com você, e você respondendo para o inimigo, porque às vezes a gente cai nessa, o diabo acusa e você refuta, e diz, não, mas isso, e começa naquela conversa das trevas. Para com essa conversa, escute o que diz o Senhor para você. Põe a mão no teu coração e diz, em todo tempo, em todo lugar, o Senhor é quem me livra, o Senhor me livra das minhas angústias, o anjo do Senhor está acampado ao meu redor, e se você precisa desse livramento agora, grite e fala, Deus me livre, Deus me livre, e toda honra, toda glória, eu darei, sempre ao seu nome. Deus mostra o caminho do livramento. Deus envia pessoas que você não conhecia. E nós precisamos estar atentos nessa hora. E nós nessa hora precisamos ouvir o que Deus está falando, porque Ele não para de falar conosco. A palavra é verdadeira, Ele diz, olha, assim como aquele homem de Deus, deu fora? Deu. Ficou ouvindo conversa que não devia. Mas ele sabia que se ele gritasse pelo seu Deus, seja qual fosse a angústia, feche os seus olhos, eu estou sentindo forte isso. Seja qual fosse a angústia, seja qual fosse o enfrentamento, e você que ouviu vozes de desistir, e você que ouviu vozes dizendo, olha, põe fim aí, desiste dessa batalha. E você que ouviu voz, eu quero dizer para você, essa voz não é de Deus. O apóstolo Paulo diz, de onde você está ouvindo essa voz? Não é de Deus. A voz de Deus para você agora é, eu estou te dando, eu não vou te dar, eu estou te dando agora o caminho do livramento. Eu estou agora te mostrando o caminho do livramento. E assim como Josafá hoje está sendo pregado aqui, ele teve o caminho do livramento, a sua história vai ser conhecida como alguém que me clamou e teve o caminho do grande livramento. Você que pediu, recebeu, diz, eu recebo, em nome de Jesus. Bispo, mas eu acho que, eu entendo, eu acho que realmente Deus fez isso. Eu acho que em momentos de angústia Deus livra, mas eu hoje, bispo, eu não estou passando por uma angústia assim. Eu hoje estou passando por uma angústia de não saber o caminho que eu devo escolher. De não saber a decisão da empresa, de não saber como é que eu lido com essa circunstância daqui para frente, no meu investimento, na minha casa, no meu investimento que eu não tinha, no meu trabalho que eu ainda não estou, eu estou agora em um posto maior, e graças a Deus, como temos visto aqui pessoas prosperando. Quantos testemunhos nós temos visto aqui, de pessoas chegando. Você fala isso porque você chegou nesse ponto, hoje você já tem tudo isso. É? E quem disse que não tem que ter sabedoria para administrar a bênção? Fala comigo, o desafio continua. Fala, o desafio continua. Fala bem forte, o desafio continua.
O desafio continua. Mas Deus continua sendo Deus. O Deus do livramento. Fala, Deus me livra da escolha errada. E Deus livra. Ah, mas eu acho que agora eu nem sei. Aí vem o capeta, o chifrudo, o jeito que você quiser chamar ele, é ruim mesmo, não presta o diabo. Começa a dizer para você assim, tá vendo? Quando você não tinha tudo isso, você não tinha essas preocupações desse tamanho. Quem já ouviu essa história assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, ó, eita, tá vendo? Tentando tirar a tua força de buscar a sabedoria de Deus para administrar a sua bênção. Ah, mas quando você não foi colocada nesse ponto onde você está, você era mais feliz. Você não tinha preocupação. Ah, não. Ah, não. Tinha outras. Maiores, né? O bispo fala, né? Ele fala assim, Deus nos coloca não por cauda, por cabeça. E eu prefiro os problemas de ser cabeça do que ficar apanhando na cauda. Quem recebe diz, é verdade. Então, Deus te colocou nesse lugar, meu querido, minha querida. E vai te dar a sabedoria no meio de tamanha escolha. Grandes escolhas. As escolhas são maiores, mas não são maiores do que o seu Deus. O seu Deus é o Deus das suas escolhas. E Ele está te ensinando a administrar as bênçãos, porque maiores bênçãos ainda Ele vai te entregar para administrar. Então, quando essa voz de serpente, porque ela não vem gritando, ela vem assim, tá vendo? Antes você não ficava com essas preocupações? Não, antes você ficava com preocupação só de não apanhar muito do capeta. Hoje você se preocupa? Sim, preocupa, mas como bater mais nele e glorificar o nome de Jesus. Então, aqui a palavra diz, glória a Deus, pega essa aí, tá? Provérbios 22, 6. Você está trazendo sua criança para a igreja, está ensinando o caminho do Senhor na igreja para ela. Olha só, bispo, tem hora que eu fico lá em casa, eu não sei. Falou, Jesus, o que eu respondo agora? Eu não sei o que eu respondo. Aí fala, ai meu Deus, aí criança é bom. Enquanto você não responde, ela não para de perguntar. Por isso que o reino dos céus é das crianças. Por isso que a gente tem que ser como criança. A gente não pode pedir para Deus e achar que não respondeu e ir embora. Tem que insistir, tem que perguntar, tem que falar de novo, tem que puxar a roupa, tem que vir, tem que vir. E a palavra diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Josafá foi ensinado pelo seu pai a servir a Deus. Talvez alguém olhou e falou, olha Josafá, agora é o momento da vida dele. Olha lá com Acabe. Mas ele aprendeu que poderia estar no fundo do poço. Se ele gritasse pelo socorro de Deus, Deus daria. E Deus deu. O que você está ensinando para o teu filho e para a tua filha vindo para a casa do Senhor, seja qual for o momento que ele estiver na vida dele, ele vai saber que pode gritar para Deus, que Deus vai dar o livramento. Aleluia. Não é o momento, é o que diz a palavra para todos os momentos. Ah, mas eu não sei como administrar agora. Eu estou numa equipe tão grande, bispo, é tanta gente para administrar. Deus ampliou tudo que eu tinha. Agora eu não sei. Eu às vezes me levanto e falo, Jesus, como é que eu vou fazer agora? Deus me livra. Capítulo 22 de Provérbios, verso 3. Olha que bênção, gente, está vendo? Glória a Deus, aleluia. Isso aí é música para os meus ouvidos. Você que está na transmissão, não está ouvindo? São as crianças aprendendo a palavra, alegrando. Traz seu filho, você que está na transmissão, para a igreja. O verso diz assim, o prudente vê o mal e... se esconde. O prudente vê o mal e... mas os simples passam adiante e...
sofrem a pena. Deus vai te dar sabedoria de tal forma que você vai perceber que algumas propostas não são boas. Bispo, mas eu me esconder é muito ruim. Não é, não. O prudente faz assim. Você vai dizer, não, em outro momento, não. E Deus vai na frente abrindo caminho, de noite ou de dia. E Deus vai à frente abrindo caminho. E você, na prudência que Deus vai te dar, vai desviar-se de Acabes. Diz amém. Só essa turma de cá que falou amém. Vai desviar-se de Acabe. Não vai deixar Acabes entrar na sua casa. Nem pela televisão. Nem pelos tablets. Aqueles aparentes, mas servindo ao inimigo, não vão entrar nos seus relacionamentos. O prudente esconde-se. O prudente esconde-se. E a Bíblia diz que o simples passa adiante e sofre a pena. Meu querido, minha querida, Deus não vai deixar de mostrar para você o caminho do livramento. Deus não vai deixar de mostrar para você o melhor caminho para administrar as bênçãos que Ele colocou nas suas mãos. Levanta as suas mãos e diz, Senhor, pode derramar bênçãos, Senhor. Pode derramar bênçãos, Senhor. Em todas as bênçãos, eu vou buscar a Tua direção. O Teu livramento vem antes, o Teu livramento vem no meio, e o Teu livramento vem até quando parece ser o fim. Amém.